É uma honra estar aqui com vocês, uma honra receber seu convite. Obrigada pela confiança, pelo carinho, viu? Bruna, Oi. já tem perguntas, o pessoal já está querendo saber, sua mãe começou a falar aqui sobre o acidente, o pessoal já está perguntando que ano que foi, se foi o da Varg, o pessoal ficou super curioso da história de vida, do amor que sua mãe demonstrou, falando do seu avô, aquilo ficou muito forte, vai passar 100 anos e meu pai vai me achar, aquele amor, aquela segurança de pai, então... É uma das perguntas que tem aqui, e obrigada por ter aceitado o desafio, porque é o seguinte, o trecho é grande que você tem para falar. Eu sei da sua vivência de Bíblia, mas é um desafio, só uma mulher que tem muita caminhada na palavra de Deus para aceitar um desafio igual você aceitou. Obrigada, amiga. Então, deixa eu só te perguntar, pode ter perguntas no início, no final? Acho que vou deixar para o final. Porque o tema é muito extenso, acho que vamos deixar para o final. Se você quiser começar. Não, só respondendo, se você quiser, essa pergunta, foi o voo da Varig, sim, de 89, do comandante Garcês. Nós saímos de Marabá para Belém e ele errou a rota. Só que o que acontece? O orgulho nos fez cair. O orgulho dele, amiga, nos fez cair. Porque ele recebeu vários convites de socorro. Tá? Minha mãe foi uma delas. Coincidentemente, minha mãe andava com uma bússola naquele voo. Ela estava com uma bússola. E ela brincando com os amigos ali, ela sacou a bússola. Vamos ver se essa bússola está funcionando ou não. E eles viram que não estava indo para o norte, estava indo para outro sentido. E na mesma hora, isso com poucos minutos de voo, o que poderia ter evitado. Na mesma hora, ela chamou a comissária e avisou para o piloto, né? Olha, avisa para o piloto que a minha bússola está dando que a gente está indo para o lugar errado. E aí a comissária olhou assim para ela, a mulher tá louca, né? Mas tá bom, vou avisar. E aí ela voltou com um recado assim, o comandante falou que ele que é o comandante. E continuou. Depois o copiloto avisou que a gente estava perdido, e aí ele não aceitava. Uma aeronave nos encontrou em voo, perguntou se queria ajuda, ele não aceitou, dizendo que estava tudo sob controle. Ou seja, a falta de reconhecer, né, e recalcular a rota, eu trago muito para a nossa vida também. Hoje em dia, a todo momento, a gente tem a oportunidade de recalcular a rota da nossa vida, né? E o que a gente precisa perder para recalcular? Ele, no caso, perdeu milhares, algumas pessoas, né? Dezenas de pessoas. Está nas costas dele, porque foi orgulho dele. Não aceitar ajuda, né? Não querer reconhecer que o piloto errou. E tá tudo certo. E aí o avião caiu no meio Aí o avião caiu, perdeu, ele sobrevoou até o combustível acabar e caiu na mata. Você sabe onde a gente vai ser mais fácil? Teve um acidente da Gol com o Legacy, que o Legacy... Sim, esse eu lembro bastante. Lembro bastante. E aí ele caiu e fizeram uma... Ele caiu aí na região do São Félix do Xingu. Lembro. Foi na mesma região. Tanto é que fizeram o mesmo local, a base era Serra do Cachimbo, fizeram a mesma base aérea, socorro ali, né? Fizeram essa Serra do Cachimbo ali como base para o socorro. Nossa, que forte, hein? E aí, sobre quantos? Eram quantos passageiros? Eu não sei, Ari, assim, os números certos. Eu não sei se... parece que era 50 e poucos passageiros. Era um avião normal, tipo esse da Gol, porque a Gol comprou muitas aeronaves da Varig, né? Era um Boeing mesmo, um avião normal. E eram 50 e poucos passageiros. Agora, eu não sei se 30 que morreu ou 30 que sobreviveu. É algo assim. E você tinha quantos anos, Bruna? Tinha 3. Nós você ficamos foi em 3 coma? Não, no final do primeiro dia eu entrei em coma. Meu Deus. Entrei em coma. E, na época, teve um grupo, né, que até foi processar a Boeing e tal, porque o negócio foi que
as poltronas sacaram e formou um sanduíche, sabe, entre os passageiros. E aí eu fiquei presa nas ferragens por 14 horas. Minha mãe que me tirou, então, porque a tripulação não prestou nenhum auxílio, a tripulação saiu correndo, com medo de explodir. E aí ela que ficou por 14 horas ali tentando me tirar. E aí algumas pessoas foram processar a Boeing, né? Porque, pô, se as cadeiras não tivessem sacado, não teria ferido tantas pessoas. E aí, o que a Boeing provou? Que a Varig, à noite, ela fazia daquele avião comercial um avião de carga. Então, por exemplo, cada poltrona tinha que ter uns 6 parafusos para segurar. Só que só tinha 3, para ser mais rápida a montagem e desmontagem. Entende? E aí a Boeing provou isso e não deu nada. E a pastora Marinês tem uma força, hein? Que isso? Tirar uma filha durante 14 horas, o que é a determinação de uma mãe? E não é nem isso, sabe, Ari? Eu ia até... Engraçado, eu nem sabia que a gente ia tocar nesse assunto, mas eu ia tocar um pouco do posicionamento dela durante todo esse processo, sabe? Porque nós, mães, nós, mulheres, eu acho, com quase certeza, que esquecemos e muitas não sabem do poder que nós temos. Do poder na maternidade que nós temos, que não é só de gerar vida, é gerar caráter, princípio, fincar ali no nosso filho, sabe? Erguer, sim, a nossa casa baseada em princípios, fazer uma fundação forte em princípios. É nós, mulheres, que fazemos isso. Porque todo esse processo de recuperação, o meu processo, porque lá no avião, a luta dela foi para eu sair viva, né? Foi para ela me tirar dali. E ela me tirou em coma. Cheguei no hospital morta, praticamente, com pressão arterial 0. E quando chegou ali no hospital, quando a primeira luta foi vencida, que era me trazer de volta, ela teve uma segunda luta, que foi manter a minha perna, porque eles queriam amputar a minha perna. E aí, passou alguns dias, o médico entrou na sala de cirurgia para amputar a minha perna, e ela lançou uma... Antes, porque eu tinha 3 anos, né? Tudo dependia da autorização da mãe. E antes dele entrar, ela lançou uma palavra para ele. Olha o poder da palavra. E do posicionamento em que nós não podemos aceitar um diagnóstico de cara, sabe? A gente não pode aceitar uma falência de cara, uma crise de cara, não. Quem dá a última palavra é Deus. Porque com toda aquela situação, a minha perna necrosada, eu podendo ter uma infecção generalizada, né? Que esse era o medo, porque já tinha 3 dias que a minha perna estava necrosada, já tinha mais de 3 dias, porque 3 dias foi só na mata. E aí ela lançou assim: tá bom, doutor, se o senhor fala que esse é o único jeito, tudo bem, mas pense que poderia ser a sua filha. E ela não sabia, ela tinha 25 anos, ali era por instinto de maternidade. E a base católica, a nossa família, eu venho de uma família extremamente católica, sabe, praticante. Minha bisavó tinha a chave da catedral lá de Marabá, meus tios, minha mãe areava lá a louça, enfim. E aí ele entrou para o centro cirúrgico, só que o que ela não sabia é que ele tinha uma filha com a minha idade. E quando ele olhou para mim para fazer aquele procedimento, ele não teve coragem. Ele deu mais 24 horas. E aí ele voltou, falou assim: olha, mãe, eu pensei bem e vamos dar mais 24 horas para a perna da Bruna responder, porque ela não respondia. E aí, o que eu vou falar agora entra em outro posicionamento. Entrar no poder da oração em unidade, sabe? Às vezes, porque hoje em dia, com tanta tecnologia, com tanta mensagem no YouTube, Instagram,
Muita gente fala que é religiosidade. Orar 1 e orar 100 é a mesma coisa. Não é. Não é. E quando foi nesse momento crítico, que eu tinha apenas 24 horas para minha perna responder. Esse acidente, ele foi muito forte na época, né? Então, tinha muitos jornais do mundo inteiro na porta do hospital. Era muito assédio. E aí a minha mãe sozinha, porque a gente está falando de 89, né? Ela estava lá comigo e os meus avós ficaram em Marabá e naquela mentalidade, né? Minha avó falou assim, não, eu vou ficar aqui trabalhando porque a Varig não nos deu socorro nenhum. Aí a minha avó, eu vou ficar aqui trabalhando para ajudar a minha filha lá. E aí, naquele dia, né, as emissoras, o jornalista da Globo falou assim, olha, mãe, eu não posso fazer muita coisa, mas o que eu poderia fazer para lhe ajudar? E aí ela teve um insight que nós já usamos essas estratégias algumas outras vezes no decorrer da nossa vida, para vencer grandes batalhas espirituais, sabe, de morte, quando a minha avó ficou enganada na UTI também. A gente já usou essa estratégia. Qual é? O poder da oração em unidade. Aí ela teve um insight. Ela falou assim, tudo bem, eu só quero alguns segundos no Jornal Nacional. Imagina, era, né, a maior audiência. Aí falou assim, tudo bem, eu consigo. E aí ela foi para o Jornal Nacional convocar a todos a orarem naquelas 24 horas pela recuperação da minha perna, pela resposta da minha perna. E aí ela conta que ela recebeu cartas, porque naquela época era cartas, né? Ela recebeu cartas do mundo inteiro, de diversas religiões, não importava, ela estava ligada à fé, a uma causa, que a porta do hospital lotou, fizeram vigília na porta do hospital. Entende? E qual foi a resposta? A minha perna respondeu. Uau! E eu tô recebendo vários comentários aqui no chat e tá chegando para mim no pessoal também, falando assim que foi um acidente emblemático mesmo, que muitas pessoas lembram. E que forte seu testemunho de vida. Eu já sabia, eu não sabia da intensidade dele, eu não sabia dessa riqueza de detalhes. Uma batalha de 5 anos, de uma mãe jovem. A pastora Marinês é diferenciada mesmo, hein? Ela é usada por Deus. E como Deus tem propósito na vida de vocês, hein? Quantas pessoas você e o Ricardo Pianho têm levado, têm transformado através do posicionamento de vocês, através do que vocês permitem que Deus faça aqui nessa terra. Minha amiga, gratidão por ter compartilhado isso com a gente. Obrigada. E vamos para a palavra, então, né? Da semana já pode começar? Começou forte desse jeito que nos espera. Então, amiga, eu olhei aqui. Vamos começar em Deuteronômio 28, que eu acho... Eu vou ler, eu sei que vocês já leram, mas só para dar uma lembrada e enfatizada aqui nos pontos, só Deuteronômio 28 até o versículo 14, que eu acho muito interessante, porque nesse capítulo, Deus nos promete 14 bênçãos para quem decide obedecer. Mas quem decide desobedecer, são aí mais de 40 maldições. Né? Então, que preço vale a pena pagar? O que eu vou falar aqui não é uma verdade absoluta, é apenas a minha ótica sobre a luz da palavra. E eu quero convidar a cada um refletir, sabe? Qual preço vale a pena pagar? Vale a pena pagar o preço da obediência e ter por garantia que a bênção não só sobre as nossas vidas, porque tanto a bênção como a maldição, ela recai sobre 4 gerações. Então, o que eu planto hoje aqui, as minhas 4 próximas gerações vão colher. Fruto bom ou fruto ruim? Bênção ou maldição? Não é meio termo, né? Ou obedece ou desobedece. Não tem um em cima do muro. Aquele que está em cima do muro já é desobediência. Porque a palavra é muito clara. Né? E eu ainda estava falando mais cedo agora, a gente tem que prestar atenção. A voz que voz que a gente está escutando? Que voz que está nos guiando?
Porque eu já escutei muitas palavras em que quando a palavra de Deus, que é essa aqui, a mesma de vocês, não nos agrada em alguma fase que a gente está passando, primeira coisa, é religiosidade. Não, não é religiosidade. É a palavra clara. Agora, a gente tem que ter esse discernimento, né? Eu estou falando que é religiosidade porque não está me agradando, porque para mim vai custar muito obedecer, né? Então, vamos refletir sobre isso. Vamos pensar com carinho o quanto a gente está negligenciando uma ordenança de Deus ou um aconselho, porque por mais que talvez a obediência nos pareça doído naquele momento, porque obedecer requer renúncia da nossa vontade, né? Eu vou obedecer o que ele tem para mim, e não o que eu acho que é bom. No final, vale a pena. No final, não só nós somos beneficiados, mas os nossos filhos, a nossa casa, como eu falei, a nossa descendência toda vai colher esse fruto. Então, vamos lá. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês, e vocês acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Ou seja, aqui é como se uma nuvem da bênção dele nos acompanhará enquanto a gente caminhar em obediência. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Não é meio termo, é tudo, gente. Deus fala tudo. E aqui, Deus não é homem para arrepender. Ah, não, você fez mau jeito, vai receber só metade. Não, se ele fala tudo, é tudo. Existe apenas uma coisa que para Deus é maior do que o amor dele por nós. A justiça dele. Então, às vezes, a gente não entende. Ah, mas eu sou filha amada de Deus, estou passando por isso. Mas qual foi a semente que eu plantei? A justiça dele vem acima do amor dele por nós. Então, se ele está falando que é tudo, é tudo. Às vezes você vê uma pessoa que aos seus olhos não merece tantas bênçãos, mas ele está colhendo bênçãos da mãe dele, sementes da mãe dele. Aí você não entende, fala assim, mas como é que essa pessoa é tão assim, tão próspera, ou então em tudo que toca dá certo? A gente não conhece o joelho que orou por ele lá atrás. A gente não conhece as sementes que foi plantadas. Depois dar uma palavra só sobre ofertas e dízimos, Ari. Eu sou uma pessoa que respeito muito o princípio da semente. E desde quando o Lourenço estava na minha barriga, eu já semeava pela vida dele. Ele vai colher. Não sei em qual idade, mas ele vai colher. Então, essas promessas aqui, diz respeito a isso também. Tudo é tudo, amigo. Não tem meio termo. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês um povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andares no caminho dele. Então, todos os povos da terra verão que pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Esse medo de vocês é respeito. Eles sabem que com você não vai poder fazer proposta decente. Às vezes, no trabalho, eu trabalhava com posto de combustível há uns anos atrás e vinha, infelizmente, né?
Vou falar aqui que eu estou num lugar seguro. Vem alguns órgãos fiscalizadores e querem propor propina, essas coisas. Então, eles sabem que ali não adianta oferecer, porque a resposta é não. Então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do tesouro, para enviar chuva da terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês apresentarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não cauda. Se você obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes outros cultos. Eu vou terminar aqui. Então, gente, se a gente for refletir sobre cada promessa que Deus nos faz aqui, para aqueles que lhe obedecem, que preço vale a pena pagar? Né? Porque aquele que está prometendo aqui na Bíblia não é um homem que, se acordar de mau humor ou se pegar uma briguinha com você, vai desistir. Não, ele vai cumprir. Né? Então, e essa obediência, às vezes a gente fala assim, eu falo assim, obediência a quê, Bruna? As pequenas coisas do nosso dia a dia, aos princípios. Quais são os princípios? Eu falei um termo uma vez numa palestra e até gostei, falei assim, viver por princípio e não por regras, sabe? Porque regras o homem quebra, regras o homem interpreta, tem jeitinho, tem interpretação, e foi feita por homem. E princípios não. Princípios são milenares que vêm da Bíblia, prometidas por Deus. Então, no nosso dia a dia, nós tomamos, sei lá, algumas milhões de decisões, né? Isso a ciência já até provou. E dentro dela são pautadas, a gente toma decisão racionalmente fincada em alguma coisa, seja em regra, seja em princípio, no que você acredita. Seja nas pessoas que querem tirar vantagem, vai ser pautada na vantagem que ela quer, seja lícita ou ilícita, enfim, na vontade dela, na vontade do próximo. Então, quais são os princípios em que as nossas decisões são tomadas? Porque quando a gente começa a viver uma vida por princípio e não por regra, é sim, sim, não, não, como eu falei antes. Não é meio termo. Não é eu falar que eu sou cristã, que eu não negocio princípios, mas sentar em uma mesa, que ao sentar aquela mesa e compactuar de alguns assuntos, eu vou estar negociando meus princípios. Então, é sutil, porque é fácil a gente se desviar de uma pedra grande no meio do caminho, vocês não concordam? A gente vê a pedra, desvia com o tempo, mas as pequenas pedras nos machucam. Nos faz tropeçar. E as pequenas pedras também, às vezes, a gente só vê assim em cima da hora, quando a gente vai pisar. Então, essa questão do dia a dia é muito isso, é muito sutil, porque a Bíblia fala que o inimigo está ao nosso derredor o tempo todo, procurando uma brecha para nos atacar, procurando uma brecha para ir perante ao trono do Pai e nos acusar. Né? Então, como é que está o nosso posicionamento perante esses princípios? Eu negocio para agradar os outros? Eu obedeço só o que me convém?
Não, essa parte aqui da Bíblia, ou então essa parte aqui do meu dia, eu vou esquecer um pouquinho o que eu sei daqui da Bíblia, porque uma coisa, Deus nos fala também, que no tempo da nossa ignorância ele não conta. Mas a partir do tempo que a gente sabe e negligencia, aí a gente vai pagar uma conta. E aqui eu estou falando para um grupo que está lendo a palavra. Então, que em um ano Deus vai falar muito à luz da palavra. Então, a gente não vai mais poder falar do tempo da ignorância. A gente vai estar falando com pessoas que já leram toda a Bíblia e sabem do que é certo, do que é... Porque na Bíblia fala que todas as coisas eu posso, mas nem tudo me são lícitos. Né? Então, como é que a gente está fazendo no posicionamento? É isso que eu quero trazer esse convite, sabe, para vocês refletirem como é que está o nosso posicionamento. E eu falo, em geral, como líder, como liderado, como gestor, como filho, como pai, como mãe. Como é que está isso? Como é que está o nosso posicionamento? Como é que está o nosso nível de obediência? Eu gosto de usar um termômetro para saber o meu nível de obediência. Como é que está o meu nível de renúncia aos meus planos. O quanto maior o meu nível de renúncia à minha vontade, é maior o meu nível de obediência. E o inverso também é verdadeiro. E eu estava falando mais cedo sobre o outro assunto do acidente, que a gente falou do posicionamento da minha mãe. E eu vou tocar nesse assunto de novo. Como é que está o nosso posicionamento? Porque o nosso posicionamento certo em cada área, aqui eu não vou especificar só uma área, mas em cada área da nossa vida, é uma obediência. Nós cumprirmos com excelência nossa maternidade, nossa paternidade, aonde a gente exerce uma liderança fora de casa, a liderança dentro de casa, é uma obediência. Até porque para nós mulheres, independente se trabalha fora ou não, o nosso primeiro ministério é o nosso lar. Não adianta a gente ajudar milhares de pessoas fora da nossa casa e não ajudar a nossa casa. Porque a gente vai chegar para Deus e ele vai falar assim, cadê seus filhos e seu marido? Então. Mas Deus, eu salvei um monte de pessoas. Mas não foi isso que eu lhe pedi. Primeiro a gente ajuda a nossa casa. Primeiro a gente estrutura a nossa casa. Para depois olhar para fora e ajudar o próximo. Nosso primeiro ministério, falando aqui com as mulheres. E quando eu falei mais cedo que eu acho que as mulheres não sabem ou esqueceram do poder que nós temos em fincar o princípio e fazer com que a nossa casa viva e seja, sabe aquela fundação de uma torre de Dubai, que é a maior torre do mundo? Vamos fazer uma fundação dessa na nossa casa, fincada em princípios, sabe? Para que seja na rocha, inabalável, para que seja passado de geração em geração, para que o seu filho aprenda através de exemplos e não de falácia. E o que nós esquecemos? Qual é o poder? Por que, Bruna, você fala isso? Não porque o que eu vejo nos dias de hoje? Eu vejo muitas mães e esposas reféns de filho em casa, sabe? Refém de filho adolescente. Ele disse não e agora não pode contrariar. Peraí, você é mãe, você é responsável. Se você é pai, se esse filho der ruim, a culpa é sua. A culpa é minha se meu filho der ruim. Mas se ele der bom, também a culpa é minha. Como é que está sendo isso? O quanto você se desgasta para você se posicionar com amor, com respeito, com as ferramentas certas. Vocês aqui, eu sei que a Ariane traz grandes ferramentas para vocês, sabe? Não só espiritual também. E hoje nós temos o privilégio de ter acesso a tantas ferramentas que cuida de espírito, de alma e corpo. Porque, querendo ou não, gente, a igreja se fechou em tratar a alma por muitos anos. E graças a Deus, com o advento de tantas mensagens, com tantos acessos, com a globalização, hoje a gente consegue ter conteúdos que tratam a alma, que tratam o espírito, que tratam o corpo, cada um com a sua ferramenta certa, de formas poderosas.
Então, como é que a gente está potencializando isso? Como é que a gente olha, agora, falando aqui com as mães de novo, como é que a gente olha para o nosso filho? Qual é a ótica que você está olhando para ele? De um empecilho para você não performar bem no seu trabalho? Ou de um legado que você vai deixar? Sabe? Porque se ele nasceu em você, que Deus confiou em você, não interessa qual foi a circunstância, porque não caiu uma folha numa árvore sem autorização dele, quanto mais um fruto no ventre. Então, se ele confiou esse fruto em você, o que você está devolvendo a ele? Porque é para Deus que nós vamos prestar contas. Sabe, esses dias meu filho, eu acho, semana retrasada, meu filho de 3 anos, 4 anos, eu falei assim, filho, vamos nos arrumar para ir para a igreja. Ah, mamãe, eu não quero. Eu falei assim, filho, eu entendo. Você não quer? Mas olha, tudo você pode usar seu querer. Mas a igreja, escola, as nossas responsabilidades, querendo ou não, você vai. Ah, não quero. Eu falei assim, tudo bem, eu entendo. Mas você vai. Aqui não tem isso. Você vai. E foi. Aí ele pode ter 10 anos, 11 anos. Enquanto morar comigo, as minhas regras que vai seguir. O meu posicionamento que vai seguir. Mas o quanto eu estou disposta a me desgastar sobre isso. Porque hoje é tanto mimimi que as mães estão refém. Gente, tem filho batendo na mãe. E, infelizmente, não é difícil ver isso. Esses dias mesmo viralizou uma menina batendo na mãe porque ela queria um iPhone. Acho que era numa rodoviária. Viralizou um vídeo. Então, o posicionamento que a minha mãe teve ali naquele processo de recuperação do acidente foi um posicionamento em oração. E quando a gente vê uma mãe ou um pai também passando por uma situação dessa, refém de um filho, por diversas situações que seja, mais pesada que seja, a mãe, o pai, eles podem se unir, se posicionar em oração. Quando a gente se posiciona em oração, a gente não afronta ninguém. A gente não precisa peitar ninguém. É no nosso secreto. Sabe? É no nosso secreto que a gente se derrama e clama para Deus. E para os homens, Deus vai fazer um milagre. Ele vai fazer um milagre na sua casa. Seu filho vai voltar a ser um filho obediente. Um filho que honra. Mas qual é o preço que a gente está pagando em posicionamento? Em intercessão. Porque vocês podem ter certeza. Eu não sei se todos escutaram aqui a parte que eu falei de quantas guerras a minha mãe, quantas batalhas a minha mãe foi vencendo para que a gente voltasse, para que eu voltasse 100%, né? Eu falei, ela venceu várias batalhas dentro de uma guerra. E assim é a vida. Nós vamos vencendo batalhas por batalhas. Mas é em oração. Não é na força do nosso braço, não é na força da nossa razão, não é querendo mostrar, eu tenho razão nisso, buscar reconhecimento do homem. Não. É na força da. E também não é sobre religião. É sobre o meu posicionamento em intercessão. Se eu sobrevivi, o que eu sobrevivi foi porque eu tive uma mãe que orou com as armas certas. Sabe, o exemplo que eu dei para vocês da unidade, da oração em unidade é muito poderoso. Minha avó, na época da UTI, ela ficou 28 dias na UTI, 80 anos. E aí o médico desenganou, a gente Marabá, ela não tem recurso de medicina, ela é precário. E aí minha mãe lembrou de novo, vamos usar. E a gente fazia vigília na porta, e clamou em unidade, ela saiu. O médico tinha desenganado. Então, faz diferença sim fazermos campanhas, fazermos oração em unidade. Sabe? Quebre seu orgulho. Fale, amigo, eu estou passando por um momento tão difícil. Vamos orar junto? Vamos fazer uma campanha comigo por essa situação? Você pode me ajudar? Por isso que fala também que na Bíblia
Um ajuda o outro. Um protege o outro. Né? Então, como é que está o nosso nível aí de obediência? A obediência leva tudo isso, leva o nosso posicionamento do dia a dia. Como é que eu estou cuidando do meu primeiro ministério? Como é que eu estou cuidando da minha esposa? Como é que eu estou honrando os sonhos do meu filho, os sonhos do meu marido? E eu falo por mim mesmo. Eu era uma pessoa muito racional alguns anos atrás, muito racional, que onde não tinha como a planilha do Excel errar. Só que aqui, vou falar para vocês, a planilha do Excel erra muito, sabe por quê? Porque a matemática de Deus, a planilha do Excel não alcança. O que Deus nos devolve em semente 100 por 1, a planilha do Excel não prevê. Então, quando o Ricardo me falava de alguns sonhos dele, teve uma vez que eu ia rir. Porque o sonho era tão assim. Foi antes da gente fazer nosso primeiro evento para 1000 pessoas. O sonho a gente não tinha feito nem para 50, gente. Ele falou assim, amor, tira uma foto aqui que a gente vai encher. Era um teatro de 1.200 pessoas. A gente vai encher esse auditório. Gente, o sorriso. Sabe ali quando a mulher não acredita muito na situação, dá aquele sorriso irônico? Tipo assim, lá vem você com essas ideias. Veio aqui, eu ia falando. Só que na hora eu senti muito forte, hoje eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, mas na hora eu senti muito forte, quase audível. Assim, se você sorrir, você vai estragar o dom do seu marido, vai estragar o futuro de vocês. Eu engoli seco aquilo, eu falei assim, claro, amor, vou tirar foto, é verdade, vai acontecer. Nada, nem eu sabia, eu estava ainda processando tudo aquilo dentro de mim, ele não sabia de nada, ele ficou sabendo disso há muitos anos depois. Resultado, em 9 meses dessa foto, a gente estava com o auditório lotado para 1.200 pessoas. E ali Deus falou comigo, falou assim, o quanto você honra o sonho do seu marido, do seu sócio. Cara, porque às vezes, eu era muito racional, então às vezes eu tenho um sócio que tem mais ideias fora da curva, ideias disruptivas. O quanto eu estou honrando isso, em acreditar, em incentivar, e assim com o filho também. Às vezes, porque o filho tem pouca idade, a gente não vai dar a voz no que ele fala. O quanto você acredita que seu filho é um profeta? Ora, se você acredita nisso, você não vai dar ouvido no que ele fala? Eu declaro que o meu filho é profeta desde quando ele estava no ventre. Ele, com 3 aninhos, tudo que ele fala, todos os sonhos, eu fico atenta se Deus quer me falar alguma coisa. Porque eu sei o que eu pedi a Deus. E eu sei que ele vai cumprir. Eu sei o que Deus tem para a vida do Lourenço. Eu sei das promessas que ele já me entregou sobre a vida do meu filho. Então, eu fico atenta. O quanto você leva em consideração, o quanto você honra aquilo que você escuta do seu sócio, do seu líder. Às vezes, o líder passa um sonho, uma meta mirabolante, e por dentro a gente ri, isso aí tá louco. Cara, isso é honra. Honra está nos pequenos detalhes. Como eu falei, os princípios estão nos pequenos detalhes. Não são aqueles 10 mandamentos, que é não matarás, não trairás, honrar pai e mãe. Não são as pedras grandes. Né? Os 10 mandamentos é aquelas pedras grandes que a gente se desvia com facilidade. O que eu quero chamar a atenção são para os princípios do dia a dia. A honra é uma dessas. Como a gente trata bem as pessoas que nos servem. Como é que a gente está tratando? Né? Então, as mesas. Que mesa que a gente está se sentando? Eu estou me sujeitando a sentar em mesas com pessoas que eu sei que não pactuam com os mesmos princípios que eu. Pessoas que vivem em prostituição, pessoas que vivem em alcoolismo. Isso é negociar princípios, amigos. O meu filho estuda numa escola aqui que não levanta bandeira de religião. É uma escola britânica, então eles não levanta nada, então aí tem carnaval, enfim, não é uma escola cristã. E aí a direção já sabe do meu posicionamento, então todo ano a professora já me avisa das datas de carnaval, algumas datas que meu filho não participa.
E aí uma mãe, e até amiga minha, cristã, falou assim, Bruna, você não acha que você está exagerando um pouquinho? Porque esses bailinhos de escola não tem nada, é só... Eles têm 3 anos, é só um bailinho ali, umas coisas que eles vão de fantasia e tal. Eu falei assim, amiga, eu entendo. De fato, pode até não ver nada, é só uma recreação ali para as crianças de fantasia. Só que o que acontece? O que eu estou ensinando para o Lourenço adulto de amanhã? Porque eu estou criando meu filho hoje com 3 anos, mas daqui um pouco, daqui uns dias ele vai ter 15, vai ter 20. E qual vai ser a diferença? Porque eu já sou cristã com 3 anos. Aí eu deixo ele com 3 anos ir para o bailinho lá da escola. Aí quando chegar com 15 anos, ele quer ir para uma festa de carnaval e eu não vou deixar ele. Eu falo assim, mas mãe, quando eu tinha 3 anos, a senhora deixava. O que mudou? Eu estou ensinando meu filho a negociar princípios. Porque o carnaval não vai mudar com a idade dele. Carnaval é carnaval desde quando 3 anos de idade. Então, isso é posicionamento também. É sim, sim, não, não. Isso vale com 3 anos, com 4, com 15, com 20. São pequenas coisas, vocês entendem? Porque o mundo, ele é mestre em nos apresentar essas iscas de forma saborosa, de forma apetitosa, um banquete bonito. E aí nós temos que lembrar, por isso que Deus fala, e os judeus são literais nisso, né? Os judeus são muito literais na Torá. Deus, eles enrolam as palavras nos braços dele, para eles não esquecerem, porque Deus fala assim, finca as palavras em vocês, escreva as palavras em vocês, para vocês não esquecerem, porque o dia a dia é isso. Na correria do dia a dia, às vezes a gente escorrega, ups. Eu acho que ferir algum princípio. Sabe, se sentar numa mesa que você sabe que seu amigo tem problema de alcoolismo, se você sentar lá e compactuar, sabe? Deixar as pessoas pedirem álcool e isso vai fazer com que ele caia. Proteja seu amigo. Assim, amigo, vamos sair desse lugar, não é para você? Ele falou assim, não, eu quero, tudo bem, a minha parte eu fiz. Aqui eu não vou ser conivente com isso. As amizades, sabe? O quanto você negocia seus princípios para ser amigo de alguém. Nós somos a média das pessoas que nos cercam. Né? Quem é que cerca vocês? São pessoas que negociam princípios, são pessoas que querem, acima de tudo, fazer network, não importa baseado em quê, com quem, o que importa. Então, não perca seu tempo se sujeitando a lugares e conversas infrutíferas por conta de network. Creia em Deus. Assim como para finanças, não existe oração para finanças. O que existe é obediência em dízimos e ofertas. É também network. Esse negócio de network, gente, o que existe é Deus. O meu ramo é esse, eu preciso de conexões divinas para o meu ramo. Deus me conecte. Essa expressão, gente. Quando vocês forem orar e estiverem precisando dessas conexões, dessa ponte, ora! Ele vai incomodar, ele inclina o coração do rei para quem ele quiser. Então, não se sujeite a mesas, a locais, perder seu tempo, sabe? Às vezes você sai da sua casa cansado, deixando de ter tempo de qualidade com a sua família para se sujeitar em mesas. Porque tem que fazer network. Não! Ora! Deus, eu estou precisando dessas conexões. Prepara para mim. Ele vai preparar. Sabe por quê? Porque quando ele vê que nós não negociamos princípios dele, não é princípios do homem, porque a gente está agradando a ele. Ele vai nos calçar. Ele vai nos garantir. Está aqui as promessas dele. Ele fala que nós... ele fala que ele nos fará de cabeça de nação, não cauda. Então, a gente gasta nosso tempo na rua fazendo network. Não, gente. Vamos crer nele, nas conexões que ele vai nos dar. Entende? Então, vamos pensar, refletir qual está sendo o nosso posicionamento, né? Senão vou ficar falando aqui até, vou dar uma de Ricardo.
Que ele fala, eu não sou de falar tanto, mas, ó, um exemplo de obediência é eu falar aqui. A Ariane sabe, eu sou dos bastidores. Mas eu sei o que Deus tem pedido de mim. E eu estar aqui fazendo uma palestra ou outra, amigos, é obediência. Porque não é a minha zona de conforto. Pode ter certeza, a minha zona de conforto é estar na mesa de som, estar organizando os eventos, tanto da igreja quanto do Ricardo, lá da empresa. Isso é a minha zona de conforto. Mas eu estar aqui é obediência, porque é aquele negócio, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se eu estou aqui para obedecer a Deus, né? Então vamos lá. E aí, o que a gente olha para isso, e eu dou graças a Deus que hoje a gente vive no tempo da graça, em que Deus olha a nossa desobediência no tempo da ignorância e basta a gente reconhecer o nosso erro. Lá no Salmo 77, que também está na leitura de vocês, do 1 a 6, eu não vou ler para não demorar muito, mas do 1 a 6, Davi escreve um pouquinho como é a oração dele. E por que eu estou falando de Davi? Porque a Bíblia nos ensina que Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Por que Davi fazia as loucuras dele, mas Deus perdoava? Porque Davi tinha um coração quebrantado. Então, depois dá uma lida lá no Salmo 77, versículo 6, que ele fala como se ele se derramava no Espírito Santo. Porque Deus, se você quer renovar hoje a aliança com Deus, para viver uma vida assim, se propor a viver uma vida sim, em princípio, gente, vale a pena. É leve, porque o nosso fardo, Deus nos prometeu que é leve. Às vezes a gente está passando por alguma situação, independente de qual área, desafiadora, mas você vai sentir uma paz inexplicável dentro de você. É a paz que excede todo entendimento que Deus nos promete, para aquele que anda em obediência. Então, depois, no seu secreto, se você quiser fazer essa renovação com Deus, se propor a viver uma vida assim, sem negociar princípios, sabe? Uma vida assim, sim, não existe não sei, não existe meio termo, amigo. Se você fala, não sei, se você deixa de se posicionar, isso já é não. Então, se inspira lá no Salmo 77. Vou ler só os 6. De noite recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta, irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar o seu favor. E ali ele descreve como ele se derrama aos pés de Deus, sabe? No secreto dele. E isso vai amolecendo o coração de Deus, porque Deus não resiste a um coração quebrantado. E o que vai nos dar força para seguir essa vida de não negociar princípios, essa vida de se ensina ou não, seja para quem for, é a nossa fé. Porque se a gente for parar para pensar, a fé por si só, ela é inerte. A gente tem que ter uma fé em ação. Uma fé que seja uma mola propulsora. Eu estou caminhando rumo a esse propósito, que eu sei quem me prometeu. Eu estou falando sim, sim, não, não, porque eu sei dos frutos da obediência. Então, vamos ter fé como estilo de vida. Vamos, sabe, conhecer as armas para lutar com as armas certas. Para finanças, eu dei uma pincelada, para finanças não existe oração. O que existe é obediência de dízimos e ofertas. Esses dias mesmo, uma amiga me ligou, bem chateada, ela ligou só para desabafar, que fazia tantos meses que ela estava com muita dificuldade financeira na empresa dela, que do nada tinha parado, etc e tal. E eu falei assim, amiga, desculpa a pergunta, mas você dizima, você oferta, como é que é isso? Ela é cristã, né? Ela falou assim, não, amiga, eu nunca entendi bem como é isso. Eu passei 1 hora no telefone ali com ela, explicando
direitinho as chaves dos dízimos e ofertas. É um tema que eu posso passar aqui uma semana falando de testemunhos que eu já vivi sobre isso. E, ok, eu falei assim, se propõe a fazer isso, que eu não te dou nenhum mês. Eu acho que não tem nem 10 dias. Ela me ligou ontem, amiga, eu não sei como te agradecer, não sei o que, não para de chegar. Eu tô fechando contratos desde o dia que eu fiz o que você falou. Assim, não é o que eu falei, é o que a Bíblia fala. Porque são chaves, né? Cada chave a gente abre uma porta certa. A chave da cura, a intercessão correta, a chave das finanças, o ato correto, né? O ato profético correto. Porque a igreja não precisa de dinheiro nosso, né? Deus manda quem Ele quer. Isso é mais sobre nós do que sobre o local ali material que a gente vai ofertar. Então é isso, meus amigos. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara para não me prolongar muito. Já estourei o horário. Bruna, Oi, que forte. Você começou falando das maldições, porque Deus fez uma aliança com esse povo. Em Deuteronômio, a gente tem essa promessa, e Moisés vai acessar com esse povo. Na verdade, ele vai conduzir, porque ele ainda fica para trás, né? Então, assim, Moisés lembre que nós temos aliança, só que essa aliança tem a ver com maldição. Uau! Por quê? Por causa das regras. Deuteronômio são regras que nós temos que cumprir. É igual você começou falando isso aí. Então, assim, é muito forte, porque você falou, sou filho de Deus, né? Então, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Não. Você é perdoado, mas você vai continuar colhendo o fruto daquele pecado seu. Porque é a lei. Eu me arrependi, eu saí daquilo, mas, opa, peraí. Se aprontou uma coisa ali atrás que é a lei da... A justiça prevalece, né? Às vezes é até a lei da física. É quase que a lei jogou para cima, vai cair para baixo. Então, a gente começou com essa aliança, Moisés encorajando Josué, falando dessa importância da coragem desse povo. Esse testemunho seu, acho que vai ficar ecoando dentro de nós. O nosso diretor aqui, o Dr. Leandro, está em trânsito e mandando várias mensagens aqui, falando que não imaginava uma história tão forte por trás daquilo que aconteceu e de tamanha fé. Então, a fé da sua família, e eu achei interessante você falando das gerações, lembrando a gente, na Bíblia, as 4 gerações para frente. E hoje nós estamos colhendo de 4 para trás. Então, assim, de bênçãos e também de maldições. Então, assim, a gente acha que nós estamos aqui solto. Ah, eu não estou aqui solto, eu estou vivendo hoje. Não, você está vindo de gerações e gerações. A Bíblia, gente, nós que estamos na jornada, igual você falou, é diferente. Porque muda algo dentro de nós. Quando a gente começa a ler a Bíblia, e se a gente ler ela de manhã, as decisões do dia já são afetadas. Você falou de milhares de decisões que já estão contando, 3.000 e tantas decisões que você toma num dia. Tomo café ou não tomo café? Levanto da cama ou fico deitado na cama? Todas são as milhares de decisões, milhões de decisões que a gente toma a todo tempo. E quando você está lendo a Bíblia, as decisões são moldadas por ela. Eu já mudei a minha vida através da leitura. Meu marido, depois começou a ler a Bíblia, ele falou assim, meu Deus, hoje a decisão é outra. Eu estou lendo todo dia, eu estou sendo moldado pela palavra. Então, se tem esse manual aqui para nós, do fabricante que nos criou, por que nós não vamos seguir? Quem está mais forte, quem está mais alimentado, né? O espírito, a alma ou a carne. E quantos livros nós já lemos e a gente deixava de lado? Então, assim, a nossa caminhada aqui de leigos que iniciaram a leitura da Bíblia, hoje foi fortalecida com a sua palavra, com o seu testemunho, com o seu posicionamento, com o posicionamento da sua família. O Ricardo Piano abençoou muito a nossa empresa, nosso coach. Nós admiramos muito o trabalho dele, da empresa de vocês, essa missão que vocês têm aqui na Terra. Então, hoje passaram mais de 80 pessoas aqui conosco no YouTube e no Teams. Eu quero agradecer cada um de vocês que acordou hoje decidido a ouvir a palavra. Parabéns pela atitude de não ser mais uma pessoa que lê partes da Bíblia, mas que lê o
todo da Bíblia. E tem uma promessa para nós no final dessa Bíblia. Lá em Apocalipse, 31 de dezembro, nós vamos colher. E já acontece rápido. Igual a Bruna falou aqui, o dízimo é rápido, é um mês. A gente poderia fazer um outro dia, Bruna, inteiro sobre dízimo. Eu também tenho testemunhos instantâneos. Eu tenho testemunho de padre me ligar e falar assim, Ariane, eu estou precisando, você falou que eu podia te ligar. Eu falei, caraca, padre, quanto que custa? E ele contar o dinheiro que eu tinha na conta. Quando eu era médica de postinho de saúde, ele contou. Ele falou assim, 1.880. Eu falei assim, meu Deus... Sobrou R$50 na minha conta para passar um mês, para pôr gasolina no carro. E a hora que eu chego lá, a hora que eu estou entregando o cheque, na época do cheque ainda para o padre, eu entro no Santíssimo para agradecer e falo assim, ó, Deus é de bom coração. Eu estou entregando, o senhor está contando meu dinheiro, mas é de bom coração. A hora que eu entrego, eu saio do Santíssimo com uma ligação, já me contratando para o emprego. E eu, caraca, mais um emprego. E eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa, eu quero muito esse emprego, mas eu preciso saber qual que é o salário. Ele falou, Seriane, é 1.880. Eu sou, mas o padre contou meu dinheiro e agora o meu professor que vai me contratar também contou o meu dinheiro? Como assim? Que telefone é esse, rápido desse tanto? Então, assim, esse é um testemunho. A Bruna disse que tem horas de testemunho de dízimo. Só começa. Nós temos testemunhos também fortes de jejum, pessoal. O que é o jejum na nossa vida? Tá acontecendo comigo instantâneo, igual o raio. Eu começo o jejum, eu começo, chega decisões na minha vida. Tira a tela de menino, igual eu já contei aqui para vocês, por causa do jejum. Preciso de um auxílio, de um texto para falar na empresa. O texto cai igual um raio, né? Só começa a fazer o jejum. Só começa com o dízimo. Só continua a ler a Bíblia. Ah, não, tem uma semana que eu não leio. Volta. E tudo, gente, é mistério de Deus com você. Essa leitura da Bíblia, Deus vai falar com você do jeito que você precisa. No seu jejum é o que você precisa. E no seu dízimo é um milagre para sua vida. Bruna, foi lindo, foi forte, eu me arrepiava aqui, ó, que emocionante. Muito obrigada por ter vindo nos abençoar com a sua sabedoria, com a sua vivência de vida, com o seu testemunho, com o posicionamento da sua família. Que Deus retribua 1000 vezes mais na sua vida tudo que você fez por nós aqui hoje. As sementes que você jogou vão dar frutos lá para frente. O Cássio, nosso auditor fiscal, quer falar. Nós estamos aqui com a nossa diretoria, o nosso diretor Valquimar de Controladoria e Finanças está aqui também. Agradecer meu pai, minha mãe, minha avó, meus irmãos. Estamos com a turma grande aqui, família unida, os amigos, a Érica Caraça, o Marcelo, o pessoal da JL Meurer, todos unidos aqui nesse sábado na palavra. Cássio, está com você, meu amigo. Ari. Muito bonito. Obrigada. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Cássio, tudo bom? Bom dia. Bom, Bruna. A Bíblia não tem, no direito, quando a gente estuda direito, a gente fala que o legislador não coloca palavras órfãs na Bíblia, na lei, perdão. Então, quando ele escreve algo na lei, existem várias formas de interpretar uma lei, mas existem algumas que, se ele escreveu aquilo, é porque ele quer que aquilo ocorra, né? Então, quando o legislador fala assim, olha, não é para você ultrapassar o sinal vermelho, ele não está querendo dizer que você pode ultrapassar 1 segundo depois que ficou vermelho. Ele está querendo dizer, não, você não vai ultrapassar o sinal vermelho. E a Bíblia, a Bruna falou 2 questões aí que são tão explícitas na Bíblia, né? Ela falou, teve um dos momentos que ela falou que a gente preocupar com a nossa família, né? Com a nossa casa em primeiro lugar, né? E Deus fala isso lá em Timóteo. Ele fala que aquele que não cuida primeiro da sua família, ele nega a fé e é pior que o descrente. Então, eu tenho que preocupar com o outro? Tem, sem dúvida nenhuma. Mas o principal ponto que eu achei muito interessante que a Bruna falou, e que a gente tem que entender que a Bíblia não tem palavras órfãs, é o poder da mãe sobre o filho. Provérbios, que foi escrito pelo rei Salomão, ele diz em algum dos seus versículos, ele diz assim, filho, escute a instrução do seu pai e não abandone o ensinamento da sua mãe. A gente tem que ler a Bíblia e entender. Filho, escuta a instrução do seu pai. Ou seja, o seu pai instrui como fazer.
Você vai escutar, vai fazer parecido, vai fazer igual, vai melhorar um pouco, né? Agora, da sua mãe, você não abandona o ensinamento, que é o que a Bruna falou, do caráter, do ensinar o filho. Então, Deus está dizendo, Cássio, escute só, o que sua mãe falou para você, você não abandona, jamais. Não esqueça e não abandona. E o que você escutou do seu pai, como instrução, aprimora, melhora. Pai leva para a vida, mãe traz para a alma, né? Então, é naquele contexto, né? É um livro, a gente está nessa jornada de leitura, e basta que a gente leia com discernimento, com calma, pede orientação de Deus, que tá tudo escrito lá, gente. Só seguir, não tem jeito. Nossa, pessoal, quantas pessoas comentando aqui, o Wilton Duarte, doutora Paula, a Isabela, a Ivani, a Gabi. Pessoal, o nosso diretor, nós somos com 3 diretores. Você precisa de ver a agenda desses homens que param tudo para te ouvir. Nosso diretor administrativo, o Thiago, está aqui também, além do doutor Leandro, de Risco e Compliance, do Valquimar, de Finanças e Controladoria, o Cássio, que é nosso auditor fiscal, contábil. Então, assim, pessoal, pararam as suas agendas, porque sabem da importância que é a Bíblia e a palavra. E a gente sabia, Bruna, que vinha grandes coisas, igual veio aqui hoje. Começou com esse testemunho seu que vai ficar marcado no nosso coração. Ainda bem que foi gravado, porque quem perdeu vai poder ver. Pessoas vão rever. Queria agradecer minhas amigas aqui também, a Lúcia Rogéria, que não perde o encontro, o seu Antônio Machado, a Rafaela Machado, da Santo Lola, o pessoal da X7, a doutora Lisa, Pena Psiquiatra. Pessoal, foi lindo. Se ninguém quiser comentar, o microfone está aberto, senão tem alguém aqui levantada, não sei. A Lúcia Rogéria, minha amiga, linda, bom dia, com alegria, maravilhosa, bom dia, gente. Bruna, primeiro que seu nome é lindo, né? Porque eu tenho o Bruno e uma Bárbara. É lindo, é forte. Quando você fala lá no início sobre filhos para as mães, você estava falando era comigo, com a Lúcia Rogéria. Porque, eu vou contar a minha história rapidinho. Eu tive endometriose, eu não podia ter filhos naturalmente, eu procurei o médico em São Paulo, e ele falou, nós vamos tentar te ajudar, mas não falou que seria certeza. E eu, na primeira tentativa, lá em 2010, parece que eu tinha esquecido de Deus. Eu pedi, ai Deus, por favor, tal, mas xoxa. Aí não deu certo. Aí eu falei, agora você vai ver, agora eu vou ajoelhar todo dia. Eu ajoelhava 3 vezes por dia, e rezava, e orava, e pedia. Meu marido falava que eu estava deixando Deus enlouquecido do tanto que eu estava pedindo, e engravidei na segunda tentativa. Por quê? Porque eu pedi para Deus. Porque enquanto eu estava achando que só a medicina ia resolver, não resolveu. E parece que eu tinha esquecido, sabe? Parece que eu estava tão confiante na medicina que eu esqueci de pedir para Deus. Mas foi Deus que fez eu ter meus filhos. Por isso que eu falo que os meus filhos são presente de Deus para mim. Eu pedi com fé, eu falei, eu vou ser uma boa mãe. E sou uma boa mãe. É isso. Graças a ele. Uau, eu sou testemunha, amiga. Eu sou testemunha dessa boa mãe, empenhada. Que bem. Obrigada por ter contribuído. Obrigada. Seu testemunho de fé. Pessoal, e quão muda a nossa vida quando a gente sai. Eu que sou médica, para mim é forte ouvir isso, né? A questão, você vê, da amputação também, que a Bruna falou, da perna dela. Quando a gente sai da medicina, entrega para Deus. Tem um testemunho fortíssimo que rolou aí já tem um tempinho. Até meu cunhado que mandou para mim, o Moura, o Demir Moura, sobre uma mãe que o menino afogou na piscina. E aí, você viu, Bruno? A menina afogou e a hora que ela foi já... O menino não mostra a criança, mostra só a mãe dando testemunho. E aí, a hora que o SAMU chegou de helicóptero para socorrer, eles falaram, não, olha, nós estamos fazendo aqui os socorros, mas está desenganada, essa criança está cinza, o olho dela já está sem vida, tem 5 minutos embaixo da água. E aí a mãe começou a louvar a Deus, ela cantava um louvor. E o pessoal do SAMU falou assim, olha, no helicóptero só pode ele, mas é o seguinte, o que essa mãe está fazendo, ele está dando reação. Vamos deixá-la com ele, vamos levar na ambulância. Helicóptero, pode subir, vai embora, vamos com essa mãe na ambulância, porque não pode levar esse menino sem ela. E ela ficava louvando a Deus, e cantava, e esse menino foi voltando, e esse menino acorda, os médicos, meu Deus, tá tudo sequelado. Como que ele acordou, que nós não estamos entendendo esse menino ter acordado? Ele vai estar sequelado, começar a fazer teste no menino, faz teste, e o menino fala assim, mãe, eu afoguei.
Aí, meu Deus do céu, peraí, como assim? Você me tá falando? Mãe, eu afoguei, né? Você demorou pra me buscar, mãe. Aí ela, filho, aconteceu. E a mãe, ele falou assim: é o seguinte, você demorou, porque é o seguinte, ó, que eu fiquei lá embaixo d'água, Jesus veio falar comigo, me mostrou uns lugares lindos. Eu não vi o rosto dele direito, não, porque tinha uma luz muito forte no rosto dele. Mas ele falou que você ia me buscar, mãe, que eu podia esperar que você ia me buscar, mas você demorou, hein, mãe? Gente, essa mulher conta esse testemunho assim. Então, assim, você não vai resolver seu problema com a medicina. Você não vai resolver seu problema com o advogado. Você vai resolver seu problema com Deus. O poder do louvor, o poder da fé. Nós estamos aqui o tempo todo falando disso. O que é a sua vida com Deus? Quantos testemunhos foram aqui hoje? Depois que a gente escuta, né? Por isso que a Bíblia nos aconselha a voltar e testemunhar, porque fica muito a fé do outro, né? Ó, eu até me emocionei com essa história. A gente escuta uma história dessa, escuta história de superação. Isso nos alimenta e nos dá força em continuar em obediência, sabe? Em continuar nessa jornada. Que para o mundo, quando a gente fala não para muitas coisas, somos dados como louco, né? Principalmente nesse mundo de negócios. Como você vai falar não? Como você não vai aceitar esse convite? Não posso. E quando a gente escuta, vale a pena ser fiel. Vale a pena, sabe, pagar esse preço de obediência. Porque só ele pode, né? No final das contas, quem é o médico, quem é o advogado, quem é o gerente lá do banco que vai dar o aval, é ele. Né? Quem é o piloto do avião? No final das contas, quem segura o avião com a mão é ele. Não adianta ser o melhor piloto, não adianta estar na aeronave mais segura, porque é tudo dele, né? Tudo sobre ele. Então, vale a pena e é importante. Vocês que estão participando desse projeto lindo, que não vai parar por aqui, Ariane, tenho certeza que isso você vai ver muitos frutos. Porque você está falando de pessoas aqui diretamente impactadas, mas o que vai reverberar na família delas e aonde elas passam, mas voltem para contar, porque isso vai fortalecer mais ainda cada um de vocês, sabe? Porque não que seja fácil, não que tudo isso que eu falei, é fácil, não. Somos né, ser humano, temos nossas vontades, ser uma carne, mas quando a gente escuta um testemunho desse, nos fortalece e nos faz voltar aqui para o eixo, ó, vale a pena. Pessoal, e quanto a gente está disposto a obedecer? Foi falado muito aqui de obediência. Eu falei essa semana do tema de lealdade na Fazendão. Foi esse texto forte que caiu. Nós, às vezes, nós agimos como serpente, com duas línguas, com duas conversas, só que nós não somos serpentes, nós somos ovelha. Nós somos ovelha do bom pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o seu pastor e nada faltará, você é o quê? Você é uma ovelha. Uma ovelha, ela é liderada por um pastor. Ela é guiada por Deus. E quantas vezes a gente quer teimar e no caminho errado? Quando a gente vai na obediência, a Bruna falou muito disso aqui, de obediência e de posicionamento. O flow acontece. A graça acontece. Esse programa aqui é graça de Deus. Esse projeto aqui, ele é obediência. Como que eu, uma mulher que não leu a Bíblia inteira, eu tô faltando ainda 2 meses e pouco para terminar a leitura da Bíblia. Como eu começo um projeto sem ter lido a Bíblia inteira? Como eu lidero pessoas sem esse conhecimento profundo da palavra? Só por obediência. Deus falou no meu coração que eu tinha que começar. E eu comecei. E o resto aconteceu. E veio essas pessoas nos abençoar. E veio a Bruna, e veio o Pianho, e vem sua mãe, a pastora Marinês, e nos abençoa com a presença, com conhecimento. Não vai ser eu, vai ser Deus. Quem coloca os palestrantes aqui é Deus. Quem faz esse sábado acontecer todo dia de manhã, além de eu querer agradecer aqui o Leão e o João Vitor, que estão aqui sempre empenhados. A energia caiu lá na empresa, o gerador voltou, o YouTube foi, voltou. Isso é uma coisa, não vai ser pela força do braço, é pela graça de Deus. Isso aqui é um compromisso de 1 ano, todo sábado. Ariane, como é que você faz esse compromisso? Eu falo, gente, eu tenho o Diogo, nosso gerente de suprimentos está aqui, ele é presbítero, ele sustenta para mim. Onde eu tô, ele fala, eu tô pronto, eu te ajudo. Eu tenho pessoas que estão na missão comigo. Não é da Ariane esse projeto é de Deus, ele é de vocês. E é fácil, é simples, é leve. Por isso, por obediência. Então,
Queria agradecer todas essas vidas, nosso gerente aqui também de contabilidade, Raimundo, minha amiga Rejane, Marlon e Solange, queridos aí de Alphaville, um beijo para vocês. Pessoal, nós vamos aqui terminar com o coração cheio de gratidão, de alegria por tudo que nós ouvimos aqui hoje da Bruna, tudo que nós vivemos, quantos testemunhos. O Xaxim deu testemunho semana passada da esposa dele que estava na UTI, que nós rezamos aqui e que ele agradeceu as orações que ela saiu da UTI. Então, assim, pessoal, Deus está agindo, a gente só tem que ver, nós somos muito agitados. Tem gente que fala assim, Ariane, mas quem é você para Deus falar com você? Um amigo meu falou isso, que eu dei a Bíblia para ele. Você se acha? Como Deus falou para você trazer uma Bíblia para mim? Quem é você para Deus falar com você? Sabe quem sou eu? Eu sou filha amada de Deus. Igual você é um filho amado. E Deus fala com você, meu amigo. Só que você não está escutando. Você está agitado demais para poder escutar a voz de Deus, porque Ele está falando com a Lúcia, Ele está falando com o Valquimar, está falando com a Evânia, nossa colega da IEP Academy. Deus está falando com meu pai, com a minha mãe, com cada um de vocês aqui. Só que às vezes a gente está agitado. Tem hora que você escuta, tem hora que não escuta. Então, ó, tem algum microfone aí? Alguém quer falar? Não, eu acho que deu um barulho aí. Pessoal, então, nós vamos seguir firmes na caminhada da leitura diária da Bíblia. E hoje nós somos encorajados, Bruna, pela sua palavra. Muito obrigada por abrir a sua boca. Você foi muito forte, porque eu sei realmente que você é uma mulher de back-office. Eu sei que você é aquela super administrativa de bastidores, igual eu fui por muito tempo, e a gente vai sendo empurrada a fazer, vai lá, que Deus vai, vai pra frente. Então, obrigado pela sua obediência, obrigado por nos abençoar com a sua palavra. Um grande abraço para o meu amigo Ricardo Pinhanho, a pastora Marinês, essas pessoas maravilhosas da sua família. Um grande abraço. Pessoal, vamos encerrando. Alguém quer falar? Sim, doutora Ariane. Samuel, na Bíblia, significa Deus ouve. É o significado do nome Samuel. Deus ouve. Samuel é o menino que a senhora falou, que ficou embaixo da piscina. Eu nem sabia o nome dele. Eu nem sabia o nome desse. A mãe orou e ele voltou. Chama Samuel. Eu também não gosto nem de ver essas notícias negativas, eu corro. Mas essa é porque falou de louvor. Como que no desespero você vai louvar? Imagina o sacrifício, né? Porque aí ela estava ofertando sacrifício e... Exatamente. Ela agradeceu a Deus pelo tempo. Na oração dela, ela estava agradecendo a Deus pelo tempo que Deus permitiu ela estar com ele. Arrepiada. Bruna, você podia encerrar, minha amiga, com uma oração, com a autoridade que Deus te deu nessa terra. Faz uma oração para nós, para fechar, selar esse momento, por favor. Paizinho. Obrigada, Paizinho, por esse tempo precioso. Obrigada, Pai, por cada família aqui representada, porque sabemos que não são só essas 23 pessoas, as outras pessoas que estão no YouTube, mas elas têm uma família, um lar. E sim, essa mensagem chega lá, Pai. Muito obrigada pelo tempo de cada um. Abençoa, Pai, cada família que está aqui. Que cada dia mais elas possam te escutar de mais de perto, que elas possam te conhecer de águas profundas, Deus. Em nome de Jesus, venha guiá-los através da luz da sua Bíblia, da sua palavra. Em nome de Jesus, que eles possam ter experiências cada vez mais profundas. Que os filhos dele, Pai, possam te conhecer de perto. Já te agradeço por esse momento tão especial, por estarmos reunidos aqui para falar de ti e sobre ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glórias e louvores a Deus.